Olá, estimados estudantes. Sou Marcos Félix Gomes de Carvalho. Nesse vídeo, nós vamos apresentar a temática As leis ou princípios formais do pensamento. Destaca-se nesse vídeo a condição necessária para o domínio de alguns elementos no processo de argumentação, algo relevante para a sua formação, para a sua escrita, para a sua oralidade e assim por diante. Nós temos, a partir dessas leis formais do pensamento, três princípios. O primeiro é o princípio de identidade, o segundo o princípio da não contradição e o terceiro o princípio do terceiro termo excluído. Esses princípios foram criados por Aristóteles e têm seu fundamento em uma lógica. Isso facilita todo o processo de raciocínio quando você domina essas condições. O primeiro princípio de identidade, ele afirma o seguinte: algo se identifica consigo mesmo. Essa é a sua definição. Então, o que quer dizer? Que um objeto, ele é em função da sua identidade consigo mesmo. Então, ele não poderia ser outra coisa. Exemplo, A e B, ou 2 mais 2 igual a 4. É impossível ser, na relação aí de 2 mais 2 igual a 4, um resultado diferente disso. O segundo princípio fala exatamente da não contradição. O que é a não contradição? A não contradição significa que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. P e não P. Exemplo, A não pode ser ao mesmo tempo B e não B. Se alguém quebra essa regra, consequentemente há uma contradição. Ao se contradizer, nós vamos cair exatamente na contradição. É um princípio segundo o qual é impossível que um enunciado que se contradiga seja verdadeiro. Então, se houver a contradição, é impossível estabelecer a verdade desse próprio enunciado. Um terceiro princípio é chamado de princípio do terceiro termo excluído ou princípio do termo excluído. Esse terceiro princípio define da seguinte forma: toda coisa deve ser ou não deve ser. O que significa isso? Entre a verdade e a falsidade não há um meio termo, não há um mais ou menos. Então é verdadeiro ou falso, não haveria um terceiro termo. Exemplo, seja a qualidade B e a sua contraditória, não B. Um sujeito qualquer A, necessariamente B ou não B. Então ele não pode, nesse caso, se afirmar mais ou menos B ou mais ou menos C. Diante desses três princípios, nós podemos fazer a seguinte pergunta: seria esses princípios, ou esses três princípios, leis do pensamento irredutíveis umas às outras, ou três formas diferentes do mesmo fato fundamental? Compreender essa pergunta e dar uma resposta plausível a essa pergunta é compreender como nós pensamos, como se dá essa lei no pensamento. Então, um sujeito qualquer, A, fazendo parte do que é ou pode ser, será necessariamente X ou não X, pois o X e os não X constitui tudo o que é ou pode ser. Logo, das duas acessões A é X e A não X, uma será necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa. Nesse sentido, nós conseguimos compreender que esses três princípios, eles falam do mesmo objeto, mas ao falar do mesmo objeto, eles se utilizam de pontos de vista diferentes. Compreenderam? Até o próximo vídeo.